Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os movimentos nativistas que tá aí no livro de história de vocês, na página 52, tá bom? Gente, o que foi esse movimento nativistas? Por que nativistas, hein? Bom, o movimento nativistas é chamado dessa forma porque vai representar o descontentamento, a insatisfação dos nativos brasileiros, ou seja, das pessoas que moravam, que nasceram, que estavam aqui residentes no Brasil, contra os estrangeiros, em especial quem? Os portugueses. Então, os nativos, os brasileiros, né, eles estavam insatisfeitos com a forma de governo que os portugueses tinham, sobre o domínio dos portugueses sobre a população brasileira. Então, essa insatisfação já vinha acontecendo há muito tempo, principalmente depois da comercialização da cana-de-açúcar, da destruição do pau-brasil, da do café e também das minas de ouro. Então, tudo isso aconteceu e essa comercialização foi provocando o descontentamento dos brasileiros contra os portugueses. Então, aconteceram 5 movimentos e esses movimentos todos aconteceram na tentativa de bloquear os portugueses para que eles fossem menos invasivos nas questões brasileiras, principalmente econômicas. E a primeira revolta que aconteceu foi chamada de Revolta dos Beckman. Então, a Revolta dos Beckman aconteceu por conta do desentendimento com o comércio do Maranhão. Os produtos eram comprados na mão dos brasileiros por um preço muito baixo e, em compensação, os produtos que vinham de Portugal para ser comercializados aqui no Brasil era muito caro. Então, se eu vendo meu produto muito barato e eu tenho que comprar um produto muito caro, logo o comércio vai fazer o quê? Desandar. Então, foi isso que aconteceu e por isso que vieram a fazer a revolta dos Beckman. Por conta, o principal motivo foi esse, foi o comércio. Porque o comércio, a venda dos produtos aqui era muito barato, os portugueses queriam comprar os produtos aqui com preço bem pequenininho e trazer os deles de lá de Portugal e vender aqui por um preço bem grandão. Então, as pessoas do Brasil iam entrar no quê? Em falência, porque não tinha dinheiro para comprar tanto produto de lá. E o segundo motivo de acontecer essa revolta foi a falta de mão de obra. Então, a falta de mão de obra escrava para trabalhar nas minas de ouro, na produção de açúcar, estava escassa, tinha muito pouco escravo, tinha muito pouco estrangeiro. Então, esse foi o segundo motivo que levou os nativos a brigarem com os portugueses. O segundo movimento foi chamado de Guerra dos Emboabas. Essa Guerra dos Emboabas aconteceu entre os brasileiros chamados de paulistas, que moravam em São Paulo, aconteceu no estado de São Paulo, né? Então, os brasileiros chamados de paulistas, porque representavam o estado de São Paulo, eles eram contra os estrangeiros. Lembra que eu falei na Revolta dos Beckman que a falta de mão de obra existia? Então, com a falta de mão de obra, vieram muitos estrangeiros para trabalhar nas minas de ouro. E esses estrangeiros ficavam onde? Em São Paulo. Então, cada dia vinham mais pessoas de fora para trabalhar nas minas de ouro e os portugueses ficaram chateados porque eles tinham que dividir o trabalho e o dinheiro com os estrangeiros. Então, os paulistas queriam que tudo ficasse, todo o dinheiro e todo o que fosse produzido ficasse entre os paulistas e não que outras pessoas pudessem usufruir dos mesmos direitos. Então, por isso aconteceu essa revolta dos embaúbas, que foram os paulistas contra os estrangeiros, porque os paulistas queriam que tudo o que fosse produzido e extraído ficassem apenas entre os paulistas, beleza? Então eles ficaram revoltados com isso, por conta da quantidade grandíssima de estrangeiros que todos os dias chegavam aqui no Brasil, ocupando espaços que poderiam ser preenchidos pelos brasileiros. A terceira revolta foi chamada de Guerra dos Mascates.
Essa Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco, tá bom? E ela aconteceu por conta de que os Recife foi solicitar ao governo português que fosse reconhecida. Ela foi buscar do governo português reconhecimento. Porque até então, antes dessa guerra, só Olinda era considerada como a boa, o centro econômico, todo mundo que morava em Olinda era quem? Os ricos, os donos de fazenda. E quem era que morava em Recife? Os mercadores, os comerciantes. Ou seja, todo mundo que era rico morava em Olinda, ela tinha muito prestígio, muito reconhecimento, e todo mundo que morava em Recife, por ser comerciante, por trabalhar apenas com comércio, com vendas, era menos prestigiado. Então, Recife passou a buscar de Portugal um reconhecimento. Peraí, é o rei. A gente também precisa ser reconhecido. Vamos aqui separar Olinda de Recife, porque tá parecendo que a gente aqui que é de Recife não vale nada. E que só quem presta é o povo de quem? De Olinda. E o que é que o rei fez? O rei concedeu aos recifenses o direito de ser reconhecido como vila. Então, Recife passou a ser reconhecida assim como Olinda. E com isso, os holandenses não gostou do que o rei fez. Então aconteceu essa guerra chamada de Guerra dos Mascates, que foi Olinda contra Recife, para que Recife fosse reconhecido assim como Olinda era. E a quarta revolta foi chamada de Revolta de Filipe dos Santos. Aconteceu em Minas Gerais. E o principal motivo para que essa revolta acontecesse foi a questão das minas de ouro. Por que isso, Pro? Todo o ouro que era produzido em Minas Gerais, todo o ouro que era encontrado em Minas Gerais, os portugueses queriam uma porcentagem por tudo que fosse encontrado. E estabeleceu uma meta de tudo aquilo que fosse encontrado, 20% deveria ser doado a Portugal. Ou seja, 20% de toda a produção de ouro daquela época precisava ser pago para quem? Para os portugueses. Então, os brasileiros se revoltaram contra o governo português porque achava que 20% era muito, já que nessa época a produção de ouro tinha reduzido. Então, a quantidade de ouro que era encontrada nas minas era muito pequena. Se já era muito pequena aquilo que era encontrado e ainda fosse pago para Portugal, mais 20% não ia ficar quase nada aqui para quem estava trabalhando, né, gente? Então, por isso aconteceu essa quarta revolta. E a quinta e última revolta foi chamada de Inconfidência Mineira, ou Conjuntura Mineira também, como pode ser conhecido. E essa guerra aconteceu por conta da quantidade de ouro, que cada vez mais era menor extraída. Ou seja, lembra que eu falei para vocês, desde a revolta de Filipe dos Santos, que a produção de ouro tinha reduzido muito. Então, o ouro que estava sendo extraído era em menor quantidade. O governo português cada vez mais cobrava altos impostos, e por conta dos impostos serem muito altos, os donos de engenho daqui do Brasil não tinham mais condição de arcar com os trabalhadores, com os escravos e não escravos, não tinha mais dinheiro para trazer alimentação, para embalar, para o transporte para outros países. Então, Portugal queria cada vez mais cobrar mais alto ainda os impostos. Então, por conta desses valores exorbitantes de impostos, aconteceu a Inconfidência Mineira, que foi uma briga para que os impostos ou fossem reduzidos e que acabassem. Na verdade, a Inconfidência Mineira ela vem marcar a necessidade de separar o governo português do governo brasileiro. Então, o intuito maior da Inconfidência Mineira era o quê? Era fazer com que os impostos deixassem de existir e que o Brasil fosse independente de Portugal. Então, a Inconfidência Mineira aconteceu justamente com esse intuito, de fazer com que os governos se separassem para que o Brasil pudesse se desenvolver sem ter o rabo preso com os portugueses, tá bom? E é isso, galerinha. Essas foram as 5 revoltas que aconteceu,
que os brasileiros buscavam ser independentes dos portugueses, buscavam deixar de ser dependente para que pudesse desenvolver o nosso país e talvez se tivesse deixado de ser dependente de Portugal muito antes, hoje o nosso país seria muito mais rico do que o que é hoje, tá bom? E a atividade de fixação dessa semana tá aí na página 55, 56 e 57 do livro de história de vocês, tá bom? Um super beijo para vocês, até nossa próxima aula, boa semana e tchau, tchau, que saudade! Beijo!